Primeiro ano, tudo bem? Primeiro ano, vamos falar de ligações químicas numa visão de entrosamento dos orbitais, tá bom? Estava devendo a vocês essa aula, esse encontro. Então vamos lá, olha só. Os orbitais sp e df, eles podem se entrosar, se interpenetrar para formar as ligações químicas, tá? A gente não conversa muito sobre entrosamento de orbitais d e f, porque a sua forma geométrica mais complexa torna difícil a visualização em um quadro, por exemplo, tá? Então esses subníveis e orbitais D e F, eles são melhor vistos no ensino superior, onde a gente consegue exigir mais, né, do aluno que vai se formar em química, por exemplo, né, que precisa aprender com mais profundidade, tá bom? Então, preste bem atenção em algumas moléculas, tá? Para a gente poder entender o básico das ligações químicas covalentes, tá certo? Então vamos lá. Olha, quando a gente tem, por exemplo, uma molécula do tipo HF, a molécula HF, ela é a molécula do ácido fluorídrico, tá? Ácido fluorídrico, ok? Ou então chamado também de fluoreto de hidrogênio, tá? Fluoreto de hidrogênio. Muito bem, o ácido fluorídrico, ele vai ter uma estrutura bem simples, é uma ligação covalente simples entre hidrogênio e flúor. Por que, Marcelo? Vamos lá. Porque nós sabemos que o hidrogênio ele só tem um elétron, então o hidrogênio é um S1, tá? Ou seja, o hidrogênio vai compartilhar um elétron que está no seu orbital S, que eu estou colocando aqui, tá certo? E o flúor, que tem número atômico 9, nós sabemos que o flúor tem primeiro nível fechado, hélio, tá? Depois, o segundo nível, 2s2, 2p5, ok? Portanto, o flúor tem 7 elétrons de valência, tá? Sendo que o último elétron do flúor, se eu colocar aqui, o elétron que está desemparelhado, o elétron desemparelhado do flúor, ele vai justamente estar nesse subnível P, tá? Ele é um elétron de um orbital P. Tudo bem? Então, primeira coisa para descobrir como é que faz a ligação química. Você tem que fazer a distribuição eletrônica para prever a notação de Lewis. Vamos botar aqui a notação de Lewis. Professor, hidrogênio tem um elétron, tá aqui a notação de Lewis. Flúor tem quantos elétrons de valência? Elétrons de valência, o flúor tem 7, né? 2 e 5. Então, elétrons de valência, o flúor tem 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse sétimo eu coloquei aqui isolado justamente porque é ele quem vai se ligar com o hidrogênio. Vamos fazer um acompanhamento ali e aqui. Vamos lá. Quem é que vai se entrosar? Esse elétron S do hidrogênio com esse elétron P do flúor. Percebe? O casamento vai ser entre esse elétron S e esse elétron P. Ok. Como é que é o desenho desse elétron P, que está no orbital P? Aí vamos lá. A gente vai ter então, ó, um orbital aqui, outro orbital aqui, ó. Estou desenhando aqui um subnível P, beleza? Aqui, aqui e aqui. Desculpe as falhas, tá? Esse é um subnível P. Vamos lá. Esse subnível tem quantos elétrons? Ele tem 5. Podemos colocar como esses elétrons? Podemos colocar, ó, 1, 2, ok? Podemos colocar 3, 4. Podemos colocar aqui o quinto, ok? O quinto. Muito bem. Aqui
Aqui então a gente não vai ter elétrons. Tudo bem, ó. Esse orbital aqui, né, ó, esse orbital aqui é o que está sem o par, né? Ó, aqui tem um par, aqui tem um par. Vamos chamar como, professor? Vamos chamar esse aqui de PY, vamos chamar esse de PZ e vamos chamar esse de PX. Tá? Professor, aqui o PZ é esse aqui. É a mesma coisa? É, só que aqui a gente representando na forma tridimensional, no espaço, a gente tem um lado positivo e um lado negativo, né? Que é, vamos dizer assim, relativo isso, né? Muito bem. Aqui nós temos um elétron desemparelhado. Tá? O seu par não está aqui, que é esse elétron. Tá bom? Ó, emparelhado, emparelhado, desemparelhado. Subnível S. Orbital S, desemparelhado. Muito bem. A ligação vai se dar aqui, ó. Muito simplesmente, ó. Flúor tem 7 elétrons. Quando ele faz uma ligação simples com o hidrogênio, completa 8. Ó, 2, 4, 6, 8. Ok? Hidrogênio chega ao octeto? Hidrogênio não chega ao octeto. Hidrogênio fica estável com 2 elétrons. Tá aqui, 2 elétrons. Tá certo? Ok. Então, isso aqui seria a fórmula estrutural. Desculpa, a fórmula eletrônica. E aqui seria a fórmula estrutural. Aprendemos isso também já, né? Ó, fórmula eletrônica. Fórmula eletrônica. Eletrônica. Estrutural. Estrutural. Tranquilo, né? E a fórmula molecular, HF. Tá? Em termos de orbitais, se alguma questão pedir para vocês, a gente vai ter subnível S, o orbital S aqui, e subnível P com os orbitais P. Tá bom? Como é que vai ocorrer essa ligação? Como é que essa ligação vai ocorrer em termos de orbitais? Em termos de orbitais, esse subnível S, ele vai justamente se ligar a esse orbital P. Esse orbital S vai se ligar a esse orbital P. Onde, Marcelo? Pode ser aqui, ó. Ó, pode ser aqui. E esse elétron, a gente vai mostrar ele aqui, ó. Tá? Então, esse elétron se acomodou aqui, juntinho aqui do orbital P. Logicamente, a primeira pergunta é, gente, e esse lado aqui? Não era para esse elétron ficar aqui, não? Não. Tá, pessoal? No caso, quando há a ligação química, o que é que vai acontecer? Esse lado aqui do orbital, que não vai receber o subnível S, então, o subnível S, ele vem justamente para próximo onde está o elétron. Então, esse orbital aqui, ele vai se... Como é que eu posso dizer? Ele vai se regredir, ele vai diminuir de tamanho, porque ele vai ficar vazio. Então, a tendência é que esse orbital, essa parte do orbital, sofra uma redução de tamanho, tá? Então, aqui vai haver uma reduçãozinha de tamanho e a gente vai ter, então, apenas esse lado que vai se ligar, que vai se entrosar com o orbital S, tá? Essa ligação química, veja bem, ela está sendo realizada entre um subnível S e entre um subnível P, SP, tá? É uma ligação do tipo S com P. Essa ligação, qualquer uma das ligações que a gente fizer aqui, se for com subnível S, se for com orbital S, vai ser uma ligação que vai estar alinhada com o núcleo desse átomo. Olha, aqui é o átomo de flúor, tá? Esse é o átomo de flúor. Se eu fosse escrever um desenho mais fidedigno do átomo de flúor, eu deveria ter feito aqui mais 2 círculos. Vamos lá. Um círculo aqui mostrando o subnível 1s2 e mais um círculozinho mostrando o subnível 2s2. Tá? Então, nós teríamos aqui 1s2, 2s2 e 2p5. 1s2
subnível esférico S, concêntrico ao núcleo. Subnível 2S2, também esférico, concêntrico ao núcleo. E o subnível 2P5, bilobulado, tá? Em forma de halteres. E esse subnível 2P, a gente vai ter os elétrons numa região mais afastada do núcleo, tá? E aqui o nó para o subnível 2S, 2S2P, quer dizer, para o subnível 2P, nós temos esse nó. Esse nó é essa região onde há o encontro das regiões ali de origem de todos esses orbitais P, tá? O núcleo está aqui, ok? Então, o núcleo está aqui e aqui nós temos os dois subníveis S, um S2 e dois S2. E o subnível S do hidrogênio, ele vai se entrosar justamente onde não há um emparelhamento, tá? O emparelhamento desses elétrons. E aqui é onde não há emparelhamento. Professor, mas como é que a gente pode entender essa estrutura? Bom, essa estrutura, o que a gente vai colocar aqui é só essa ligação, tá bom? A ligação entre hidrogênio e flúor, que é essa ligação simples. Professor, mas ela está de lado aqui. Não importa que ela está de lado. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, porque tudo no espaço a gente pode ter projeções em diferentes direções, então isso é relativo, tá? É uma ligação simples, é uma ligação de um subnível S com um subnível P, orbital S com orbital P. Como essa ligação ela está na mesma linha do núcleo, tá? A gente vai dizer que essa ligação é uma ligação do tipo sigma, tá, pessoal? Então, qualquer ligação simples, a gente vai dizer que é uma ligação do tipo sigma, tá? Então, ligação sigma. As ligações simples, elas são todas do tipo sigma. A ligação sigma, ela ocorre na mesma linha do núcleo. Poderia ser aqui, se fosse aqui também estaria na linha do núcleo, se fosse aqui também estaria, se fosse aqui também estaria, como também aqui, tá certo? Então essas ligações são chamadas de ligações sigma, tá? Muito importante. A estrutura, olha só, falando mais da molécula do HF, a molécula do HF, ela é linear, né? A gente está vendo aqui, ó, ela é linear, né? A gente vai ter aqui uma coisa bem importante. O flúor, ele é o elemento mais eletronegativo de todos, não é verdade? Ele é o elemento mais eletronegativo. Então, a gente vai fazer uma análise diferente aqui, com relação aos elétrons. O flúor tem 7 elétrons de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? O hidrogênio tem 1. Acontece que como o flúor ele é muito eletronegativo, quando o flúor se liga ao hidrogênio, o flúor ele vai puxar esse elétron do hidrogênio mais para perto dele. Então, esse elétronzinho aqui, ele vai ficar mais próximo do flúor. Se você supor que isso aqui é uma nuvem eletrônica, né? Ó, se a gente supor que isso aqui é uma nuvem eletrônica e que essa nuvem eletrônica, onde estão esses 8 elétrons, ficasse, vamos dizer assim, homogeneamente distribuída, no HF isso não vai acontecer. No HF a gente vai ter uma certa distorção dessa nuvem, tá? Então a nuvem eletrônica, ou seja, os 8 elétrons aqui, os 6 já estão aqui, né? E esses dois, até mesmo esses dois, eles vão ficar mais próximos do flúor. É como se a gente tivesse algo assim, ó. Se a gente fosse colocar em termos de proporção, tá? Era como se a gente tivesse algo assim, ó. Tá? Se a gente simbolizar essa região como sendo a região de polarização dos elétrons, ou seja, onde é que estão os elétrons? Eles estão mais próximos de quem? A gente teria um desenho como esse, tá? A gente teria que os elétrons estão mais próximos do flúor do que do hidrogênio. Então, 2, 4, 6, 8. Olha aqui o par de elétrons, mais próximo do flúor, tá? Então, isso aqui mostra que há uma polarização ou uma polarizabilidade do flúor. O flúor ele consegue trazer os elétrons mais para próximo dele, tá? Então,
essa é uma ligação química bem polar. É uma ligação polar. O que é uma ligação polar, Marcelo? Uma ligação polar é aquela onde os elementos têm diferentes eletronegatividades. É uma ligação química polar. Tá? Muito bem. Agora, se a gente analisar aqui, por que ela é polar? Porque veja bem, vamos lá. Os átomos, os elétrons aqui estão mais próximos do flúor. Um desses elétrons era do hidrogênio. Tá? Como um desses elétrons era do hidrogênio, ele está se afastando do hidrogênio, a gente vai dizer que o hidrogênio recebe uma carga parcial positiva. Opa, mais um símbolo novo. Ó, esse símbolo aqui é o símbolo de delta. É uma letra grega chamada delta. Talvez vocês conheçam delta por esse símbolo aqui. Tá? Esse é o delta maiúsculo, esse é o delta minúsculo. Tá? Então, essa carga parcial que eu coloquei aqui de verde, ela é devida ao afastamento do elétron do hidrogênio para próximo do flúor. Marcelo, a ligação deixou de ser covalente? Não. O flúor ainda está distribuindo esses dois elétrons com o hidrogênio, mas é uma ligação covalente polar, tá? Ou seja, os elétrons estão mais próximos do flúor, porque ele é mais eletronegativo, tá? E ele está distorcendo a nuvem, tá bom? O hidrogênio tenta, né? Mas o flúor ele consegue trazer mais elétrons para próximo dele, tá? Automaticamente, como o flúor está pegando esse elétron que era do hidrogênio, o flúor vai adquirir uma carga parcial negativa, tá? Então, essa é a característica de uma ligação química polar, tá? Um dos átomos vai concentrar mais próximo dele os elétrons da ligação química. Os elétrons que já são do flúor, são 7. No caso aqui são 7, mas 6 estão sem fazer ligações e 1 faz ligação. Então, esses dois elétrons aqui, eles deveriam estar homogeneamente distribuídos, mas eles estão mais próximos do flúor, porque o flúor é mais eletronegativo. Então, a ligação covalente polar. Se a gente for analisar em termos de vetor, automaticamente, isso é fácil de ver, o hidrogênio vai dizer aqui para a gente que o flúor é o elemento mais eletronegativo. Então, existe um vetor do hidrogênio apontando para o flúor como sendo o elemento mais eletronegativo. Quem é o elemento mais eletronegativo? Flúor. Só existe essa ligação, só existe esse vetor. Esse vetor, ele indica que o flúor é mais eletronegativo, automaticamente que esse vetor é diferente de zero. Por que ele é diferente de zero? Porque existe uma diferença de eletronegatividade, tá? A eletronegatividade do flúor é maior do que a do hidrogênio. Automaticamente, nós temos uma molécula polar, tá? Então, em termos de vetor, tá? Esse vetor que indica onde existe maior concentração de carga, tá? Como não existe outro vetor que anule esse aqui, tá? Então, nós temos uma molécula polar, ok? Molécula polar linear, né? Molécula polar linear, ângulo de 180 graus, tá? Uma molécula bem interessante, tá? É uma ligação covalente polar, molécula polar e com aplicações muito interessantes. Uma curiosidade sobre o ácido fluorídrico. O ácido fluorídrico, ele consegue dissolver vidro, por exemplo, tá? Consegue dissolver vidro. É um ácido com uma característica muito marcante, porque ele tem uma alta afinidade pela sílica. Por que sílica? A sílica é uma substância que está na composição do vidro, tá? É a principal substância na composição do vidro, tá certo? Mas, por exemplo, o ácido fluorídrico, ele não consegue dissolver plástico. Então, a gente guarda ácido fluorídrico e outros ácidos derivados deles. Existe também um ácido chamado flúor silícico, tá? A gente guarda em recipientes de plástico, porque ele não ataca o plástico.
Aí você vai dizer, professor, o plástico é mais resistente do que o vidro, então? Bom, esse é um assunto para depois, tá? A questão de resistência, ela não está apenas ligada no que a gente vê no mundo, assim, no cotidiano, né? No dia a dia normal. Se eu chegar para você e dizer para qualquer pessoa que o plástico é mais resistente do que o vidro, muita gente não vai acreditar em mim. Mas tem uma perguntinha que a gente faz. Resistente a quê? Em qual condição? Tá bom? Mas isso é um assunto para depois. Então, primeira molécula que eu quero mostrar a vocês, então, é essa molécula do ácido fluorídrico, muito interessante, tá? Eu queria mostrar a vocês agora uma segunda molécula para a gente entender como é que funcionam essas ligações. Sigma. E a segunda ligação que eu vou mostrar a vocês agora, que é uma ligação que ocorre em outro plano, tá? Que ocorre em outro plano. Vamos ver aqui então uma outra molécula, né? Vamos ver aqui uma outra molécula para a gente poder entender outras ligações químicas. Prestem atenção. Vamos falar de uma molécula bem simples. Vamos falar da molécula do gás nitrogênio, N2. Gás nitrogênio, ele existe na atmosfera numa concentração percentual de 78%, tá? Outros 21% é de oxigênio e outros 1% são outros gases. Gases nobres, gás carbônico, tá? Vamos lá. N2. Eu queria saber como é que se faz essa molécula N2. Eu agora não vou dizer como é que é a sua estrutura. A gente vai descobrir qual é a estrutura da molécula do gás nitrogênio, tá, galera? Isso aqui é gás nitrogênio. Gás nitrogênio. Tá? Como é que se forma essa molécula do gás nitrogênio? Vamos descobrir? Como é que a gente descobre? Primeiro eu dei a fórmula molecular. Vamos fazer a distribuição eletrônica do nitrogênio. Nitrogênio é 7. Se ele é 7, ele tem o primeiro subnível, um S2. Eu boto aqui o cerne do hélio. Um S2, 2S2, 2P3. Ok? Vamos lá. Quantos elétrons de valência o nitrogênio tem? 2 e 3. 2 mais 3, 5. 5 elétrons de valência. Ok. Vamos lá, vamos descobrir. Como é que seria a fórmula do nitrogênio, do gás nitrogênio? São dois átomos, coloquem um na frente do outro. Tá? São dois átomos de nitrogênio. Presta bem atenção. São 5 elétrons de valência. Ó, vamos fazer assim? Coloquem 1, 2, 3, 4, 5. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. Professor, o nitrogênio segue o octeto? Preste bem atenção. Nitrogênio é um átomo não metálico, é um gás, né? Ele é um átomo não metálico, um elemento não metálico, e ele tem 5 elétrons de valência. Como ele tem 5 elétrons de valência, ele está próximo de completar 8. O que é que ele precisa? Ele precisa apenas ganhar 3 elétrons aqui. Isso aqui para ele é assim, galera, ó. Presta atenção, ó. Isso aqui para ele é assim, ó. 1, 2, 3. Tá? Então, o que ele precisa é emparelhar 3 elétrons ali. Percebem? Olha como não é difícil ligação química. Se ele precisa emparelhar 3 elétrons aqui, e são 2 átomos dele, são 2 átomos do mesmo elemento, então isso sugere que vai haver uma ligação tripla. Então, como é que a gente faz? A gente coloca o átomo 2 vezes, porque é N2, e a gente coloca a notação de Lewis. O que é a notação de Lewis, professor? Os elétrons de valência são 5. Quem são esses dois aqui? Esses dois são esses dois que estão emparelhados e a gente vai chamar de não ligantes. E esses 3, quem são esses 3? Esses 3 são esses 3 aqui, que estão desemparelhados e vão ser os elétrons ligantes, tá? Vamos lá então? Vamos, muito simples aqui. Aqui você vai fazer as 3 ligações. 1, 2, 3. Muito bem. Agora conte os elétrons, ó. 2
Aí aqui vale para os dois, ó. Esse átomo, 2, 4, 6, com 2, 8. Esse átomo, 2, 4, 6, com 2, 8. Então agora eles estão estáveis. Os dois estão estáveis. Como? Fizeram uma ligação tripla. Então, essa é a molécula do nitrogênio. A molécula do nitrogênio é formada por uma ligação tripla. Tá? Ligação tripla. Geometria linear. Tá? A gente já pode resumir aqui, ó. Fórmula eletrônica, fórmula estrutural, ok? Vamos aqui fazer as nossas considerações. Que geometria é essa? Geometria linear. Tá? Geometria linear. Ponto e vírgula. A ligação, galerinha, essa ligação química entre nitrogênio e nitrogênio é uma ligação covalente. É uma ligação covalente. É tripla, tripla. Ligação covalente tripla. Existe diferença de eletronegatividade? São dois átomos iguais. Se são dois átomos iguais, não há diferença de eletronegatividade. Se eu fosse desenhar uma nuvem eletrônica, ela estaria simetricamente, bonitinha, para os dois átomos, porque eles são iguais. Então, os elétrons vão estar distribuídos para os dois. Tá? Beleza. Então, é uma ligação covalente tripla e é uma ligação química apolar. Tá? É uma ligação apolar. A ligação é covalente apolar. Não tem polos. Ponto e vírgula. E a molécula? Com relação a vetores. Com relação aos vetores. Existem os vetores? O vetor vai dizer quem é mais eletronegativo? Não vai haver vetores, porque se a eletronegatividade é igual, não há vetores apontando onde tem mais polarizabilidade. Não vai ter. Então, essa molécula também é apolar. Ligações apolares e molécula também apolar. Tá? Ok? Tranquilo? Só falta a gente entender a partir dos orbitais. Como é que essas três ligações se formam do ponto de vista de orbitais? Vamos lá agora entender? Ó, para que vocês consigam entender isso, eu gostaria que vocês agora pensassem o seguinte. São dois átomos, né? São dois átomos. Os dois vão ter essa configuração. Esses elétrons a gente não vai levar em consideração agora, porque eles estão aqui, eles não vão se ligar. Quem vai estar se ligando são esses três. Então vejam, esse átomo tem esses três elétrons. Esse átomo tem esses três. Ok, pessoal? Então a gente vai ter um entrosamento entre elétrons P. Olha que legal. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou botar um átomo e outro átomo. Então, ó, primeiro átomo aqui de nitrogênio. Presta atenção, ó. Um orbital P. Outro orbital P. Outro. Outro. Tudo bem? Esse é um átomo de nitrogênio. O subnível S1, um S2 está aqui e o 2S2 também está aqui. Tá certo? Professor, vamos colocar os elétrons? Vamos colocar os elétrons. Cadê os elétrons? Olha, presta atenção. Como é legal. Ó, vamos botar um elétron aqui. Então, tem um elétron aqui, ó. Tem um elétron aqui. Tem um elétron aqui. E tem um elétron aqui. Beleza. Vamos botar o outro átomo. O outro átomo de nitrogênio vai chegar e vai encaixar nesse aqui. Como é que ele vai encaixar nesse aqui? Assim, ó. Presta atenção. Ó. Preste bem atenção. Isso é muito legal. Ó. Um aqui. Esse é um orbital. Esse é outro orbital. Esse é outro. Esse é outro. E esse é outro. O que é que vai acontecer? Vamos lá. Esse aqui é outro átomo de nitrogênio, tá? A gente vai ter agora um elétron aqui, ó.
Aqui já vai ter uma combinação desse orbital com esse, ó. Vamos botar com outra cor? Não sei se no vídeo vocês vão ver essa outra cor. Mas vamos botar uma outra cor? Vamos botar laranja, ó. Laranjinha, tá bom? Um elétron, beleza? Vamos botar aqui, ó. Outro elétron. E vamos botar aqui, vamos botar aqui, ó, outro elétron, tá? Beleza. Ok? Vocês agora vão perceber o seguinte, presta atenção. Aqui está o núcleo de cada átomo, aqui e aqui, né? Essa ligação aqui é entre dois orbitais P, que acontecem na mesma linha dos núcleos, no mesmo eixo dos núcleos. Essa ligação aqui, ela é uma ligação que está passando por essa linha imaginária aqui, ó, olha a linha imaginária, passando pelos núcleos dos átomos. Essa ligação aqui é uma ligação que está apoiada nessa linha do eixo dos núcleos, né? Então, essa ligação a gente vai chamar de ligação sigma, tá? Percebam, ó, está alinhada com o núcleo dos átomos. Essa é uma ligação sigma. Vamos botar aqui sigma. Ligação sigma. Ok, uma ligação sigma feita entre elétrons PP. Dois elétrons P. Professor, como é que você vai ligar agora os outros? Como é que isso se dá? Vamos descobrir. Galerinha, existem três tipos de orbitais P. Um orbital P passando nesse eixo imaginário, que a gente pode chamar de PY. Existe um orbital P que ele passa nesse eixo imaginário aqui, que a gente pode chamar de orbital X. E existe o orbital P que passa nesse eixo imaginário aqui, transversal, que a gente chama de orbital PZ, né? Como é que esses orbitais vão se entrosar com outros? Vamos lá. Dois orbitais PX, eles vão se entrosar assim, né? O que a gente fez aqui, ó. Ok? Essa ligação aqui, automaticamente, ela vai passar pela linha dos núcleos. Vai ser uma ligação do tipo sigma. Tá? Percebam que aqui e aqui, percebam que o orbital PY e o orbital PZ, eles não passam na mesma linha do núcleo. Tá? Então, o entrosamento entre dois orbitais PY vai ser assim, ó. PY de um átomo com PY do outro átomo. Vai ser assim. Percebam. Onde é que está o núcleo dos átomos? Onde é que está o núcleo desse átomo, desse orbital, e o núcleo desse átomo que tem esse orbital? Os núcleos vão estar aqui embaixo, concordam? Né, ó. Ó. Se a gente fizer assim, aí vocês pode ser que a gente entenda melhor. Se eu fizer assim, beleza? Onde estão os núcleos e onde está a ligação química? A ligação química, ela passa na mesma linha dos núcleos? Passa na mesma linha aqui no eixo dos núcleos? Não. Ó, o núcleo está aqui e a ligação química está passando em outra linha. Ó. Percebem? Isso aqui e isso aqui corresponde à mesma ligação química, tá, pessoal? Estou apenas mostrando que há um lado positivo e um lado negativo. Percebem que a ligação química, ela está numa linha, acontece numa linha, num eixo paralelo ao eixo dos núcleos. Ó, esse eixo aqui, essa linha é paralela a essa. Essa linha é paralela a essa, tá? Então, esse tipo de entrosamento vai gerar uma ligação química que a gente vai chamar essa ligação química de ligação pi. Letra grega pi, que é pi, aquele pi, né? Aquela letrinha pi, tá? Símbolo matemático lá, tá bom? Duas barrinhas e um traço, tá ok? Então, essa ligação a gente vai chamar de ligação pi. Professor, e se for um eixo do tipo Z, se for um orbital do tipo Z, transversal? A mesma coisa. Se for um emparelhamento entre átomos, entre orbitais do tipo Z,
vai ser a mesma coisa, tá? A gente vai ter isso aqui, ó. Tá? Ó. Então, se eu fizer aqui embaixo, né? Se eu fizer aqui embaixo, aqui, ó. Aqui um. Aqui outro. Beleza? Olha a linha do núcleo. Olha a linha da ligação. Não importa a posição. Continua paralelo. Não acontece na mesma linha. É uma linha paralela. Então, aqui também vai ser uma ligação do tipo π. Existem dois tipos de ligações químicas covalentes com relação ao entrosamento dos orbitais. Então, existe a ligação sigma, que ela vai ocorrer na mesma linha onde estão os núcleos dos átomos, mesmo eixo. Essa é uma ligação mais forte, E existe a ligação π, que ocorre em eixos paralelos. A ligação π é mais fraca. Porque ela ocorre num eixo paralelo. É como se fosse um primeiro andar numa casa, né? Você faz o térreo, aí faz o primeiro andar. O primeiro andar é mais frágil, automaticamente, né? Não está apoiado no chão, não está apoiado no eixo, né? Que seria a sapata. Vamos fazer assim um exemplo grosseiro, mas que pode explicar bem, tá bom? Então, aqui no nitrogênio, como é que a gente faz isso? Mostrando aqui a vocês. Vamos abstrair, muita atenção, rever esse vídeo, rever o que eu estou falando. Olha só, aqui na ligação química, como é que eu vou fazer esse mesmo desenho aqui? Bom, não tem como eu fazer esse mesmo desenho aqui que eu fiz aqui. O que é que a gente vai usar? A gente vai usar um artifício, que são umas linhas que eu chamo de alças, tá? Vamos lá. Esse elétron PY, ele vai interagir com esse aqui, ó. Então, eu vou botar uma alça aqui, ó. Essa alça, eu vou colocar tanto na parte negativa quanto na parte positiva. Essas alças vão simbolizar que está acontecendo esse entrosamento desses dois orbitais P, tanto na parte positiva quanto na parte negativa. Tá bom, pessoal? Essa alça e essa alça. Duas alcinhas, né? Professor, agora vamos para o PZ. O PZ, eu vou interagir esse elétron com esse aqui, tá? Mesma coisa, vamos colocar duas alças. Essa alça, tá? E essa alcinha aqui, ó. Tá bom, ó? PZ com PZ positivo, PZ com PZ negativo. Então, é assim que a gente vai demonstrar essas duas ligações π. Essa ligação é π e essa ligação aqui também é π. Tá certo? Então, no nitrogênio, nessa molécula N2, a gente vai ter uma ligação sigma e duas π. Então, eu vou dizer aqui que essa ligação é sigma, essa primeira, essa segunda é π e essa terceira é π. Tá? Então, sigma, π e π. Então, são essas três ligações aqui do nitrogênio. Professor, a primeira sempre vai ser sigma? Então, preste atenção. Dependendo da literatura que você esteja consultando, existem autores que vai dizer que NN, né? Existem autores que vai dizer que essa ligação do meio é sigma, tá? E que a de cima e a de baixo é π. Na verdade, a gente não tem certeza, tá bom? Mas, como eu fiz aqui o desenho e simbolizei que a sigma é a primeira, então coloquei a segunda e a terceira como sendo π, tá? Mas, na verdade, a gente não sabe porque o átomo está ali numa condição que ele gira, né? As moléculas giram, isso é um gás, então a gente não sabe. Mas, o que importa é que você saiba que numa ligação tripla, olha que legal, numa ligação tripla, a gente vai ter uma ligação sigma e duas π. Numa ligação simples, Marcelo, ligação sigma. Ligação simples é sempre sigma. Ligação tripla, uma sigma e duas π. E agora eu vou deixar a perguntinha para vocês, né? Vou deixar uma pergunta que vocês vão fazer em casa, que é sobre a molécula do O2. Vocês podem testar a molécula do O2 e podem testar a molécula do CO2. Na molécula do O2, a gente vai ter uma ligação dupla, tá? O dupla O.
na molécula do O2, vamos ter uma ligação dupla. Na molécula do CO2, a gente vai ter duas ligações duplas. É C dupla O, tá? Então, para casa, para vocês pensarem até nossa próxima aula, vocês vão agora tentar descobrir que ligações químicas são essas que estão na ligação dupla, tá? Quando nós temos uma ligação dupla, nós temos o quê? Tem ligação π, tem ligação sigma, só existe π e sigma, né? Então uma das duas vai ter, né? Essa é a atividade antes da gente fazer a nossa próxima aula, beleza? Então, galera, valeu. Química de plantão, viu? Valeu.